lá no nono, continuar aí nosso último assunto. Hoje eu vou falar sobre os aspectos naturais, né, da Europa, que é o nosso assunto relevante. E quem for acompanhar aí no livro é a página 88, beleza? Então vamos lá, sobre os aspectos naturais aí da Europa. Né? A Europa tem uma grande variedade de paisagens, tá? E a gente vai observar, observada quando se a gente compara nas porções norte, central e do sul do continente. Tá? Aqui, ó, no mapa, tem os relevos, pede para a gente dar uma observada, e os principais rios e mares da Europa. Então, o que a gente pode olhar aqui? Ó? As áreas de relevo, a gente vê muitas planícies e planaltos aqui, os Alpes, né? Tem depressões também, os mares que ficam mais ao centro do continente, aqui, ó, o Mar Negro, Mar Azov, Mar Adriático, Jônico, Maciço Francês, do Central. Então, assim, a gente acaba vendo uma variedade muito grande. Lembrando, quanto mais vermelho vocês verem, maior é a altitude, beleza? E quanto mais verde, a gente vê que são áreas mais de planícies e até mesmo pode ser depressões. Então, vamos lá. O relevo, né? O relevo do continente europeu é formado por maciços antigos, formas de relevo bastante desgastada pelo processo erosivo, arredondadas, e as altitudes são mais modestas, então a gente não vê aquela elevação tão grande, tá? Destacam-se, como eu já falei muito para vocês, os montes Urais, os Alpes, escandinavos, a meseta espanhola e o maciço central francês. Então, quando a gente fala sobre esses maciços antigos aí, a gente dá esses exemplos. Agora, no sul, já existe uma maior porção de cadeias montanhosas, que essas montanhas são mais recentes. Portanto, as altitudes mais elevadas, onde se destacam os Alpes, né? A gente fala até sobre os Alpes suíços, é um exemplo. Ela se estende do Nice, na França, até Viena, que fica na Áustria, sendo Mont Blanc, né? Que é o maior ponto, que tem 4.807, né? Que é o ponto mais elevado. Outros conjuntos montanhosos que a gente acaba vendo na paisagem europeia, a gente vê os Pirineus, os Apeninos, os Carpatos, tá? Os Balcãs e o Cáucaso. Para a sua estrutura geológica, que é mais recente, né? Como a gente já sabe que no sul, está sujeita a muitos terremotos e vulcões. Né? Aí tem um vulcão lá do Etna, o Stromboli, né? O Vesúvio, que fica todos na Itália. Na Islândia, por exemplo, no norte do continente, também se destaca uma intensa atividade vulcânica. Então a gente vê que assim, estabilidade geológica também existe no continente, beleza? No centro e no leste, né, predominam as planícies e planaltos. Isso eu até mostrei mais lá em cima. As planícies cobrem 70% do território europeu, então tem a maior porção, né, de relevo, ocupando uma área que se estende quase sem interrupção, né, dos Pirineus, que ficam próximos aos Montes Urais. Lembrando, Montes Urais os montes pelo qual a gente divide a Europa da Ásia. As planícies acabam favorecendo mais a penetração e a dispersão de massas de ar frio do Ártico, né? Tornando as temperaturas mais baixas, principalmente no centro-norte. Já as cadeias montanhosas na porção sul, elas dificultam a passagem de massas de ar frio vindo, né, também do norte, e impedem as massas de ar quente do Mediterrâneo e também que vem da África avançar no interior. E aí o que acaba acontecendo? O clima acaba ficando mais frio e seco, porque as chuvas não ocorrem. Então, essas montanhas que ficam na porção sul, elas servem como de bloqueio, que essas massas que vêm vindas do norte não passam, né? E aí aquela área de mar quente, né, que deveriam vir, que vem da África principalmente, elas avançam lá e aí acaba se tornando mais frio e seco. Aqui, ó, umas elevações mais montanhosas. Aqui são os Alpes, né, que a gente falou da Eslovênia e da Itália, se não me engano. O outro ponto importante que eu vou falar para vocês é a hidrografia. No continente europeu não tem rios de grande extensão, tá? E outra, também tem volumes d'água, não tem uma elevação água como, por exemplo, aqui na América do Sul, Amazonas, ou Nilo na África. Em geral, são os rios que correm sobre a planície, né? Onde não há quedas d'água.
E aí o que facilitam, né, a navegação, ligando as regiões dos países vizinhos dos sistemas através de hidrovias. Os trechos dos rios, né, sobre o Planalto e as áreas montanhosas são aproveitados para geração de energia elétrica e também abastece a população. Então, olha quanta importância esses rios têm, né, para a Europa. Importantes cidades europeias, elas tiveram origem às margens dos rios. Em muitos casos dos rios estão integrados à paisagem da cidade, como a gente sabe tem um exemplo aí, ó, da Tamisa, né, que fica em Londres, no Reino Unido, para ser mais exato. Tem o Sena, que fica em Paris. Tem o Tejo, em Lisboa, em Portugal, né. Outros rios também são muito importantes para a economia dos países, porque eles atravessam, né, como o Rio Pó, no norte da Itália, e o Vístula, que fica na Polônia. Então, quando eu falo sobre hidrografia, a gente vê que não tem uma riqueza tão grande, mas eles são bem aproveitados. Aqui o Rio Danúbio, que tem, ó, mais de 2.800 quilômetros, é o segundo mais extenso da Europa, né? Ele liga, para vocês terem noção, 10 países. O Rio Reno, né, que tem 1.350 quilômetros de extensão, só que desses 1.350, 1.100, perdão, desculpa, eles são para navegação e atravessa os Países Baixos, que é a Holanda, para quem não conhece, né? E também tem o Rio Volga, né, que é o maior rio do continente. Ele tem mais de 3.500 quilômetros. Ele tem áreas industriais, ele passa pelas indústrias da Rússia, nasce no Planalto de Valdai e atravessa a planície russa e acaba desaguando lá no Mar Cáspio. Outro rio, né, é o Sena, que é um rio francês que tem 776 quilômetros de extensão. Ele desperta a atenção de muitos turistas porque ele é uma rota navegável entre Paris e o norte da França, né, o Nordeste, perdão, onde está situado o porto de Le Havre, né, que é o maior do país e o quinto da Europa. Então a gente vê aí que existem alguns rios importantes. Agora, quando eu falo sobre o clima e a vegetação da Europa, a gente pode dizer que eles são influenciados por alguns fatores, beleza? Principalmente o clima. Quais são? A latitude, o relevo, as massas de ar, maritimidade e continentalidade e as correntes marítimas. Ou seja, o clima é influenciado por esses fatores, beleza? Na porção ocidental da Europa, ele é muito influenciado pela corrente marítima que vem do Golfo, que ameniza as temperaturas diárias sob uma influência, né? Como a parte da Noruega, que se encontra com altas latitudes, tá? O relevo interfere a movimentação das massas de ar, quentes e frias. Lembra que eu falei para vocês da montanha, que acaba bloqueando? É um tipo de interferência, tá? As áreas mais próximas do oceano acabam sendo influenciadas pela maritimidade, ou seja, maritimidade, aproximação com os oceanos. Continentalidade é mais áreas centrais afastadas das áreas oceânicas, beleza? Eles apresentam climas com invernos menos rigorosos quando comparado às áreas mais distantes do litoral, sob influência da continentalidade, que aí já é o oposto, tá? Maritimidade, continentalidade. Os climas existentes na Europa, aqui, ó, a gente vê o semiárido, que fica nessa cor aqui mais clara, né? Quase branco, né? Creme, para ser mais exato, acho. Tem o Mediterrâneo, temperado, frio, polar e o frio de montanha. Então, olhando essas setinhas aqui, essas são as massas de ar, tá? Correntes marítimas, perdão. Essas correntes, as que vocês estão vendo em rosa, elas são tipicamente mais quentes. As que estão em azul são as mais frias. Então, elas acabam interferindo também nessas áreas e os mares que estão próximos. Beleza? Vamos lá. Ó, os climas. O polar, ele ocorre predominantemente no Círculo Polar Ártico, tá? E caracterizado pelas médias de temperatura abaixo de zero, tá? Praticamente todo ano. No norte da Europa, onde se localiza Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia, ocorre o clima mais frio, né? Que o verão ele acaba sendo curto e o inverno acaba sendo muito longo e rigoroso, né? Com intensa precipitação toda vez que chove em forma de neve. No centro do continente tem um clima temperado. As áreas mais próximas do Oceano Atlântico são influenciadas pela corrente do Golfo. Eu mostrei até aquela setinha ali perto da corrente, né? Naquela imagem mais acima. Tem
verões suaves e invernos poucos rigorosos, beleza? Nas áreas distantes do oceano, a continentalidade ela acaba propiciando, né, as estações do ano mais bem demarcadas, com elevadas amplitudes térmicas anuais. Ou seja, quando a gente fala próximas às áreas de continentalidade, mais as áreas centrais, a gente acaba dizendo que as estações do ano ocorrem de uma forma mais certinha. Verão, calor, inverno com aquele frio, o outono e a primavera naquela preparação, né, entre o verão e o inverno. No sudeste do continente tem um clima semiárido, aí as chuvas são baixas, tá? Os verões são muito quentes e acaba tendo invernos rigorosos também. O clima mediterrâneo predomina na parte sul e recebe a influência das massas de ar quentes que vêm do norte da África. Como é que é o verão lá? Os verões são quentes e secos e os invernos acabam sendo chuvosos e as temperaturas acabam sendo mais amenas. Nas cadeias montanhosas, a gente vê o clima frio de montanha, né? As temperaturas são baixas o ano inteiro. Por quê? A altitude é alta, elevando, né? Mais elevado, então tem a altitude acaba sendo bem grande e aí acaba sendo mais frio. A vegetação nativa do continente europeu, agora eu entro na vegetação, ela é bem diversificada. Então, igual o clima, a gente vê que a vegetação ela é diversificada, devido principalmente aos diferentes tipos de clima, ou seja, eles acabam sendo influenciados pelo clima. As principais formações vegetais do continente são floresta temperada, floresta boreal, que também é chamada de taiga, temos a tundra, estepe, vegetação mediterrânea e a vegetação de montanha. Tem um mapa embaixo que a gente vai ver onde está cada uma delas, tá? A floresta boreal é essa verde, essa mais aqui amarelado, né, com mostarda mais ou menos, é a floresta temperada. Estepe e pradaria são os de amarelo. O que está em laranja são a vegetação mediterrânea, tá? E o que está em roxo é a vegetação de montanha, ou seja, onde tem montanhas. E esse mais rosado aqui, a gente acaba vendo em poucas partes aqui, é a tundra. Por quê? A gente vai ver aqui em cima. Aqui, ó. Que ela é mais influenciada aqui, ó, pelas áreas polares, beleza? Aí as formações vegetais, beleza? A floresta temperada é uma vegetação nativa que é predominante no continente europeu. Ela, como eu já disse, ela é associada ao clima temperado. Ela tem uma variedade de espécies de árvores de grande porte, carvalho, cerejeira, pinheiro, né, cedro, nogueira. Essa vegetação ela foi devastada no território europeu, né, sendo substituída pela agricultura, que é uma atividade econômica, industrialização e ocupação humana. Temos a floresta boreal, que, como eu já disse para vocês, ela tem outro nome, ela pode ser chamada de taiga, né? Ocorre em elevadas latitudes, próximas ao Polo Norte, onde há um predomínio mais frio do clima, né? O solo é bem fino, ele é pobre e que dificulta o desenvolvimento de diversas plantas, né? É uma vegetação homogênea, ou seja, parece uma com a outra, caracterizada por espécies vegetais adaptadas às rigorosas condições climáticas, como a parte conífera, que são os pinheiros, tá? A gente fala que o pinheiro, ele lembra muito a árvore de Natal, né? A taiga é uma das maiores fontes mundiais de madeira e celulose. Por isso que o Canadá é um dos maiores também, porque lá tem muita celulose, beleza? Mudei da Europa para a América. Tundra, galera, ocorre em latitude muito elevada, tá? Principalmente no norte do Círculo Polar Ártico. Se vocês olharem, é uma vegetação tipo queimada, de tão fria que ela é. Ela aparece, os musgos é um exemplo, ela aparece muito no período do verão, que é muito curto, então aparece em pouco tempo, porque a maior parte do ano ela está congelada, beleza? Associada ao clima polar, desenvolve somente no verão, né? Quando ocorre o degelo. O que é o degelo? Quando as águas acabam derretendo. O gelo quer dizer, né, a neve toda lá que acontece. É uma vegetação rasteira composta principalmente de líquens, musgos, ervas e arbustos bem baixos. Temos os estepes. Estepes são encontrados nas áreas de transição entre a floresta temperada e os desertos, né, concentradas principalmente nas regiões de planície, então tem bastante, né? A elevada amplitude térmica anual limita a distribuição de água ao longo do ano.
Em consequência da baixa umidade, as gramíneas e herbáceas, elas predominam na paisagem, beleza? Então a gente não vê muita árvore nesse caso não. Os solos férteis são ideais para atividade agrícola, né? Que apresentam uma das principais ameaças às estepes, porque plantando-se, eles acabam com aquela vegetação toda ali e viram uma atividade econômica. E aí acaba ocorrendo o chamado desmatamento. Temos a vegetação mediterrânea, né? É característica de áreas de clima mediterrâneo. Tá vendo como eles são influenciados muito pelo clima? Né? Que ela se estende de Portugal até a Grécia. É composta de arbustos mais altos, eles são fechados. Se vocês olharem, são mais fechados aqui, mas eles são bem elevados. Né? Denominados maquis. Arbustos mais baixos e abertos, que a gente vê esses aqui, né? São chamados de garrigues, com 2 R's. E o herbáceo, que nasce junto ao solo, né? Grande parte da vegetação mediterrânea foi devastada para abrir o espaço para as culturas de uva, oliveira e também para a criação de gado, além das ocupações urbanas. Fácil de tirar e de devastar essas áreas assim, né? Também temos a vegetação de montanha. Ocorre nas principais cadeias montanhosas da Europa, varia conforme a sua altitude, pois as temperaturas diminuem enquanto, né, a altitude aumenta. Então, assim, no topo das montanhas, geralmente as temperaturas são muito baixas. E aí a gente tem um outro tipo de árvores, que são os líquens e até musgos. Então, lembra quando a gente olha uma montanha e vê aquela ponta toda congelada? Por conta do frio que está lá, mais intenso. Agora, abaixo desse estrado, encontra-se espécies herbáceas e gramíneas de menor porte, na parte mais baixa das montanhas, com temperaturas mais amenas, né? Temos as florestas de coníferas, beleza? Aqui, as coníferas mais abaixo. Vocês conseguem observar, e lá em cima a gente vê mais níqueis e musgos. Então, galera, eu vou passar umas atividades para vocês. Então, qualquer dúvida, só vai falar comigo. Valeu? Um abraço.